Como não errar no Botox? O poder do básico bem feito. Se você tem medo de errar no Botox, então esse vídeo é para você, fica aqui. E eu já te falo mais, de forma muito clara e direta. Eu me chamo Ana Cláudia, sou cirurgiã dentista há mais de 30 anos, 15 anos só de harmonização. O que te traz segurança não é decorar pontos, não é copiar pela internet pontos de marcação, nem fazer técnicas mirabolantes. O que te traz segurança é dominar o básico, o simples bem feito. Sabe aquele conceito que muita gente negligencia, acha bobo, acha que é pouco? Pois é exatamente isso que te protege. É isso que faz de você uma profissional segura, confiante, ética, que entrega o que promete, resultados de excelência. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Na prática, com as marcações que eu fiz na paciente, para você entender de uma vez por todas que errar no Botox não é sobre sorte, não é sobre dom. É sobre saber exatamente o que você está fazendo. Então vamos lá? Tudo começa com anatomia. Sem entender a anatomia, você não tem segurança. Você não vai entender a musculatura. Olha a região frontal da minha paciente. Tá vendo aí no vídeo? Esse músculo ele parece simples, mas ele tem variações importantes. A paciente pode ter rugas central, só laterais. Então você tem que ter o cuidado na marcação. Você não pode colocar a mesma quantidade de pontos de um lado e de outro se tiver assimetria. Se você ignora isso, faz uma aplicação igual, corre o risco de deixar a paciente assimétrica, com a sobrancelha pesada. Você tem que saber qual a parte do frontal que dá a queda e qual que sobe. A região de glabela dela, ela não é uma pessoa muito emburrada, essa paciente. A região de glabela dela, por exemplo, pode olhar aqui. É uma região aqui que eu botei só um ponto, que ela não precisa de dois, ela é mais suave. Então o próximo corrugador e o depressor do supercílio dela eu nem marquei, porque ela não precisa, ela já tem a sobrancelha arqueada. Ela inclusive tem uma mais arqueada que a outra, pode olhar aqui. Então você tem que saber a função, você tem que saber a direção dessas fibras musculares, você tem que saber a profundidade que você vai aplicar a sua toxina, a angulação da sua agulha. Se você não conhece essa anatomia, não tem como aplicar de forma segura. E não é só sobre onde está o músculo, é sobre como esse músculo funciona em cada paciente. Por isso que eu falei aqui, ela não emburra muito o próximo corrugador. A sobrancelha ela tem uma mais alta que a outra. Por isso que depois da anatomia vem algo que muita gente negligencia. A avaliação funcional do teu paciente. Você pede para o paciente fazer as mímicas. Faz para cima, emburra, sorri. Tem muita coisa. As mímicas são muito importantes. Ela ativa muito mais o lado esquerdo do que o direito. Isso é padrão dela, é único dela. E se eu fizer a mesma quantidade dos dois lados, sem considerar isso, o que acontece? Eu vou causar uma assimetria. Mesma coisa aqui na região dos olhos. Olha, pode olhar o vídeo. Tem paciente que contrai mais de um lado do que o outro. Geralmente é o lado que dorme. Então você tem que avaliar isso tudo no teu paciente, para você entregar a toxina que você promete. Por isso, entender o padrão de contração, força muscular e a mímica facial, isso é obrigatório. E aí sim, depois da anatomia e avaliação, vem a execução da técnica. Na glabela dela, por exemplo, eu botei só 4 unidades. Para o corrugador, não precisava mais do que isso. E a aplicação como é? Perpendicular e profundo. 90 graus. Próximo corrugador. A não ser a cauda do corrugador. Aí você vai inclinar. Entendeu? Mas você tem que saber isso tudo. Você tem que saber a profundidade, a angulação, respeitando a anatomia do músculo.
A região frontal é sempre mais superficial, é mais intradérmico. E aqui é que o detalhe faz toda a diferença. A profundidade da tua agulha, a angulação, quantidade adequada de toxina para cada músculo, para cada paciente. Não é sobre colocar mais ou menos unidades. É sobre colocar a quantidade exata, certa, no músculo certo, na profundidade certa. O erro muitas vezes acontece quando você tenta pular etapas, quando você ignora a avaliação, quando acha que o protocolo serve para todo mundo, ou pior, quando tenta inventar moda sem dominar o básico. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla com as minhas alunas. Quer segurança? Foca na base, foca no simples, faz o básico, faz bem feito. O simples bem feito, ele te protege. O simples bem feito te dá segurança. O simples bem feito te faz construir uma carreira sólida, de resultados naturais, seguros e de pacientes felizes. Por isso, não subestime o poder do básico no Botox. Se esse vídeo faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho fazer o básico bem feito. E se você quer se aprofundar ainda mais, eu te convido a conhecer minhas mentorias, os cursos. Nós preparamos com muito carinho tudo para você. E muito seguro para você fazer a harmonização. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e eu te ensino o que realmente faz diferença na sua prática. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!